Fala galera, seja você bem-vindo ao nosso segundo vídeo sobre Doutrina e Convênios 88. E você está aqui no canal, vamos falar sobre com o Leandro Lestat. Seja bem-vindo a esse canal e não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar aí nos grupos da igreja, nos grupos que vocês participam e também que vocês possam se inscrever aí no canal, que é bem importante, né? Para que o nosso canal ele possa crescer cada vez mais e várias outras pessoas possam ter a chance de conhecer sobre essas coisas. Que, na verdade, o grande objetivo do canal é para que as pessoas realmente possam conhecer mais sobre as doutrinas relacionadas ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, para que possamos ajudar as outras pessoas a conhecerem essas coisas. Existem vários grupos relacionados ao Evangelho de Jesus Cristo, à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Inclusive, nós temos um grupo chamado Liga da Justiça Sud, e desse grupo vários youtubers participam. Então, todos os vídeos que eu posto, normalmente eu deixo lá na descrição a lista de todos na verdade, um link para que vocês possam acessar uma lista com todos os vídeos dessa galera da Liga da Justiça Sud. Então, vamos ajudar a propagar o Evangelho aí no YouTube, nas mídias sociais. Quanto mais nós pudermos fazer isso, mais o nosso logaritmo, né, nesse mundo virtual, nas redes sociais, vai aumentar. E, consequentemente, a gente vai combater aí aqueles vídeos que criticam o Evangelho, que falam mal da igreja e tudo mais. E com isso nós vamos defender realmente aquilo que nós sabemos que é verdade. Então, não deixa aí de se inscrever, é bem importante. Coloca aí o sininho para acionar, né, para que vocês possam ficar ligados também nas novidades do canal, beleza? Na aula passada, nosso bate-papo passado, nós tivemos a chance de falar um pouquinho sobre as leis de Cristo, sobre as leis pelas quais nós estamos vivendo aqui na Terra, que nós precisamos obedecer para que possamos um dia voltar à presença de Deus. Vamos continuar falando bastante hoje sobre isso também, durante esse bate-papo, mas eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre um assunto que muitas vezes nos prepara para isso, né? Porque às vezes nós queremos muito o reino celestial, nós queremos muito as recompensas do Senhor, as glórias de Deus, mas o que nós estamos fazendo para que possamos conseguir isso? E eu gostaria, na verdade, de começar com uns versículos aqui bem interessantes relacionados a isso aqui, a esse ponto. E esses versículos começam lá em Doutrina e Convênios 88, 67. Então, eu vou começar com esses três aqui, 67, 68 e 69. E fala o seguinte: e se vossos olhos estiverem fitos em minha glória, todo o vosso corpo se encherá de luz, e em vós não haverá trevas. E o corpo que é cheio de luz compreende todas as coisas. Portanto, santificai-vos para que a vossa mente concentre-se em Deus. E dias virão em que o vereis, porque ele vos desvendará a sua face. E será o seu próprio tempo, e a seu próprio modo, e de acordo com a sua própria vontade. Lembrai-vos da grande e última promessa que vos fiz. Rechaçai vossos pensamentos ociosos e vossos risos excessivos. Vamos destacar esses versículos aqui, mas principalmente o 67 primeiro. E se os vossos olhos estiverem fitos em minha glória, todo o vosso corpo se encherá de luz. Esse que é o grande porém de tudo, né? É por isso que muitas vezes nós não conseguimos compreender tantas coisas relacionadas ao mundo do Senhor, porque muitas vezes nós estamos estudando para podermos aumentar a nossa glória perante as outras pessoas. Ou muitas vezes nós estamos aprendendo e fazendo algumas coisas relacionadas ao Evangelho para aumentar a nossa glória perante outras pessoas. Mas como ele fala aqui, se os vossos olhos estiverem fitos em minha glória, todo o vosso corpo se encherá de luz. Isso é uma promessa que ele tem para a gente. Se nossos olhos estiverem fitos na glória de Deus e não na glória dos homens, o nosso corpo se encherá de luz. O corpo que é cheio de luz vai então compreender todas as coisas. Nós receberemos o Espírito Santo para podermos compreender todas as coisas.
Irmãos, eu tenho um testemunho muito grande em relação a isso. Quando eu fazia seminário, na verdade eu entrei, né, na igreja quando eu tinha 14 anos. E quando eu tinha 14 anos, foi exatamente a época do que eu comecei a fazer seminário. Isso foi bem interessante, porque o seminário moldou muito do que eu conhecia, ou que eu tenho conhecido sobre o evangelho. E eu lembro claramente quantas vezes eu pude ser abençoado enquanto eu estava estudando na escola. Eu lembro na 8ª série, que aquela época era série, né, que a gente chamava, mas eu lembro que na 8ª série eu tive um problema e eu fiquei doente por um mês, mais ou menos, eu não compareci à escola, por causa desse problema que eu tive na garganta e tudo mais. E eu lembro que eu não peguei nada da matéria. E eram matérias, assim, bem difíceis, né? Eu lembro que era relacionado ao último bimestre também, era o 4º bimestre. E aquele foi meu primeiro ano do seminário, foi 1993. E eu lembro que eu fiz o seminário aquele ano com muito afinco, né? Com muita vontade, e tudo aquilo era muito novo para mim. E eu lembro como o Senhor me abençoou. Na ocasião que eu fui fazer a prova, apesar de não conhecer muitas coisas do que estavam sendo perguntadas ali, eu lembro claramente como o Senhor iluminou minha mente. Porque eu tinha feito a vontade dele primeiro. Porque eu tinha feito o seminário. E consegui passar, né, de ano, aquele ano, tudo mais. Muitas vezes também durante o instituto, na época da faculdade, eu tinha muito problema com matemática, né, para poder fazer questões com matemática, ou matemática financeira, ou economia. Eram grandes problemas que eu tinha, assim, relacionados na faculdade, né. E eu lembro que, muitas vezes, nas avaliações, eu tirei notas muito boas. E eu devo isso ao Instituto. Com certeza, o que eu consegui foi porque o Senhor abriu meu entendimento. Ele me deu luz naquela época para que eu pudesse compreender todas as coisas. Porque eu estava fazendo a vontade dele primeiro. E, com certeza, o Senhor abriu os meus olhos, abriu o meu entendimento para que eu pudesse, então, compreender todas as coisas. Aqui no manual fala uma coisa interessante sobre conhecimento secular. E fala o seguinte: por que é importante o conhecimento secular? O elder John Whitsoe salientou que a teologia não é o único assunto que os elders devem estar interessados. Eles devem estudar as coisas tanto do céu, relacionadas à astronomia, como da terra. Tudo que concerne ao cultivo da terra. E debaixo da terra, mineralogia, geologia, etc. Coisas que existiram, relacionadas à história, em todos os seus ramos, coisas que logo acontecerão, profecias, guerras, julgamentos, os sinais dos tempos pelas quais o observador pode reconhecer que o dia do Senhor está às portas. Um conhecimento também de nações e reinos, geografia física, geografia política, idiomas, etc. O Senhor considera essa espécie de estudos necessária. Deus não requer que todos os seus servos sejam doutores, professores, nem profundos estudiosos de tais assuntos, mas sim que conheçam o suficiente a respeito deles, para estarem aptos a magnificarem seus chamados como embaixadores do mundo. Doutrina e Convênios esclarece que, à medida que os santos procuram ensinar uns aos outros as doutrinas do reino, eles poderão ser instruídos mais perfeitamente em todos os outros assuntos. Isso se complementa em tudo que eu falei aqui agora há pouco. Né? Se nós estamos aprendendo a doutrina do reino, as outras coisas vão ser liberadas para que nosso entendimento possa conhecer. Que nós possamos parar com esses pensamentos ociosos, né? Possamos colocar os nossos pensamentos realmente para produzirem, né? E dessa forma nós teremos mais inspiração e revelação do Senhor. O elder Woodruff, da primeira presidência, ele falou o seguinte: você pode também prestar testemunho a respeito da influência
de Deus em sua vida, ao se esforçar para se achegar a Ele. Meus queridos irmãos e irmãs, às vezes podemos nos sentir insignificantes, invisíveis, sozinhos ou esquecidos. Porém, lembre-se sempre, você é importante para Ele. Deus não vê apenas como ser mortal em um pequeno planeta, um ser mortal que vai viver por pouco tempo. Ele vê você como filho dele. Ele vê você como o ser que você é capaz de se tornar e que foi designado a se tornar. Ele quer que você saiba que você é importante para ele. E que interessante isso. Ele vê você como filho dele. Ele vê você como o ser que você é capaz de se tornar e que foi designado a se tornar. O elder Thomas Fyans, dos 70, ele explicou para a gente um pouquinho mais sobre a questão de nos santificar, o que significa isso. Por meio dos estudos das Escrituras, desenvolvemos uma melhor compreensão de como nos aproximar mais do Senhor. Santificai-vos para que vossa mente concentre-se em Deus. E dias virão que o vereis, porque ele vos desvendará a sua face. Isso que fala lá em 68, né? Santificar significa tornar sagrado ou santo, tornar livre do pecado, purificar. É o que fazemos para estar sintonizados com o seu Espírito. Temos um guia que nos lembra regularmente de como podemos permanecer livres do pecado e ter seu Espírito conosco. Ouvimos isso sempre que participamos do sacramento. Isso é ele falando aqui ainda, né? Esse 70. Ouça atentamente as palavras. Ó Deus Pai eterno, nós te rogamos, em nome de teu Filho, Jesus Cristo, que abençoes e santifiques este pão para as almas de todos que partilharem dele, para que o comam lembrança do corpo de teu Filho e testifiquem a ti, ó Deus Pai eterno, que desejam tomar sobre si o nome de teu Filho e recordá-lo sempre e guardar os mandamentos que ele lhes deu, para que possa ter sempre consigo o seu Espírito. Essa é a promessa que nós fazemos todos os domingos quando tomamos o sacramento. É a promessa de nos santificar, né? De fazer o possível para que o nosso espírito possa estar conectado com o Espírito Santo. No 77 ele fala: e dou-vos o mandamento de que vos ensineis a doutrina do reino uns aos outros. Complementando isso que a gente estava falando agora, né? Ensinai diligentemente em minha graça acompanhar-vos-á, para que sejais instruídos mais perfeitamente em teoria, em princípio, em doutrina, na lei do Evangelho, em todas as coisas pertinentes ao reino, que vos convém compreender, tanto as coisas do céu como da terra, e de debaixo da terra, coisas que foram, coisas que são, coisas que logo hão de suceder, coisas que estão em casa, coisas que estão no estrangeiro, as guerras e complexidades, os julgamentos que estão sobre a terra, e também o conhecimento de países e reinos, para que estejais preparados em todas as coisas, quando eu vos enviar outra vez para magnificados o chamado com o qual vos chamei, e a missão com a qual vos comissionei. Não é de se espantar que a igreja tem tantos planos relacionados à educação. Quando a gente pensa em universidades relacionadas à igreja, né, nós temos vários programas que motivam os jovens a estudarem, né? E não é à toa que isso acontece. O Senhor quer que nós possamos nos desenvolver em todas as áreas. Que a gente não pare de estudar, não pare de buscar conhecimento e, consequentemente, buscar inteligência. E aqui ele faz um convite para a gente, meio que um desafio também, no 81 a 84. Eis que eu vos enviei para testificar e advertir o povo. E todo aquele que for adverti-lo deverá advertir seu próximo. Aquele que cedo me buscar, achar-me-á, e não será abandonado. Portanto, permanecei e trabalhai diligentemente, a fim de que sejais aperfeiçoados em vosso ministério, para ires aos gentios pela última vez. Todos os que a boca do Senhor nomear, com fim de ligar a lei e selar o testemunho e preparar os santos para a hora do julgamento que está para vir. Então ele tem uma promessa para a gente aqui, que
Ele nos enviou para testificar e advertir o povo. E todo aquele que for advertido deverá advertir o seu próximo. Nós temos a chance de compartilhar o evangelho todas as vezes, né? Todas, em vários momentos de nossa vida, não somente falando, mas agindo também. E esse é um convite que ele nos faz, para que nós possamos ser missionários em nossos atos também. Então, a partir do momento que nós estamos procurando nos santificar, nós estamos mostrando para o Senhor como nós podemos ser melhores missionários em relação ao seu evangelho. O Elder Holland falou o seguinte: nenhum missionário pode ficar sem se arrepender de transgressões sexuais, de linguagem profana ou de problema com pornografia, e depois esperar desafiar outros a se arrependerem dessas mesmas coisas. Vocês não podem fazer isso. O Espírito não estará com vocês. E as palavras vão entalar em sua garganta quando tentarem dizê-las. Vocês não podem enveredar por caminhos que Leí chamou de proibidos e achar que pode guiar outros pelo caminho estreito e apertado. Não podem. Isso foi numa Malharrona de 2011. Irmãos, nós precisamos do Espírito para que Ele possa estar conosco e para que as palavras realmente possam convencer as pessoas. Mais do que as palavras, os atos, eles possam convencer as pessoas sobre essas verdades. Depois desses conselhos, né, que foram dados para os sumos sacerdotes que estavam ali naquela conferência para Joseph, então o Senhor começou a revelar outras verdades e começou a revelar então um pouquinho sobre a ocasião da segunda vinda. E lá no 95, de 95 a 98, fala o seguinte: e haverá silêncio no céu pelo espaço de meia hora. Lá nos manuais, né, da igreja, a gente não entende essa questão de meia hora como realmente sendo meia hora ou meia hora no tempo do Senhor. Se a gente for pensar em meia hora no tempo do Senhor, seria ali em torno de 21 anos, só para a gente ter uma ideia, né? Mas não no tempo do Senhor, mas levando-se em conta todas as matemáticas relacionadas, né, que a gente pode encontrar nas Escrituras, nós teremos ali mais ou menos em torno de 21 anos, né? Aqui no manual fala o seguinte: nós, santos dos últimos dias, estamos vivendo na 11ª hora, isto é, no 11º período de tempo, pelo que deduzimos que a meia hora de silêncio que haverá no céu poderá ser um período de tempo bastante longo, e não somente a meia hora. Se essa maneira de contar se refere estritamente ao tempo do Senhor, para que 1000 anos dos nossos equivale a um dia. A meia hora, se for meia hora em relação ao Senhor, seria de aproximadamente, então, 21 anos. E continuando, né? E imediatamente depois a cortina do céu se desenrolará. É como se a gente pegasse aqueles mapas, né, antigos que a gente enrolava, né, e colocava na parede, e ele se desenrolava, né, para poder abrir. Então, a cortina do céu, ela vai ser aberta, né, vai ser desenrolada, como o rolo se desenrola depois de ter sido enrolado, e a face do Senhor será revelada. E os santos que estiverem na terra, que estiverem vivos, serão vivificados e arrebatados para encontrá-lo. E os que tiverem dormido em sua sepultura, aqueles que morreram, se levantarão, pois a sua cova será aberta. E eles também serão arrebatados para encontrá-lo no meio do pilar do céu. Eles são de Cristo, as primícias, os que descerão com ele primeiro, e os que estão na terra, em suas sepulturas, que serão os primeiros a serem arrebatados para encontrá-lo. E tudo isso pela voz do soar da trombeta do anjo de Deus. Aqui no manual fala uma coisa bem interessante sobre isso, o manual do Instituto. Isso está lá em ensinamentos do presidente, né, Joseph Smith. Ele falou o seguinte: haverá guerras e rumores de guerras, sinais em cima dos céus e embaixo da terra. O sol escurecerá e a lua se tingirá de sangue. Haverá terremotos em vários lugares. Os mares sairão de seus limites. Então aparecerá no céu o grande sinal do Filho do Homem.
O que seria esse o grande sinal do Filho do Homem? Aqui ele fala que o nosso Senhor o chama de sinal do Filho do Homem. Jesus Cristo é o sinal do Filho do Homem. Que fará o mundo, porém? Dirá que é um planeta, um cometa? Aí o Filho do Homem virá como um sinal da vinda do Filho do Homem, que será igual à luz da manhã que aparece no Oriente. Continuando aqui, né? Ele fala um pouquinho sobre essa ocasião, falada nesses últimos versículos, né? E fala o seguinte: as cortinas do céu serão desenroladas, para que o povo possa vislumbrar os seres celestiais que aparecerão nas nuvens. O rosto do Senhor se desvendará, e os que estiverem vivos serão vivificados e arrebatados para encontrá-lo. E os santos que dormem na sepultura surgirão, e eles também serão arrebatados, junto com os que forem vivificados, os quais serão levados ao céu no meio de seres celestiais, que farão seu aparecimento naquela hora. Essas são as primícias, isto é, as primícias por ocasião da sua vinda. Nessa ocasião terá lugar a ressurreição dos que pertencem ao reino celestial. Os mortais que na época da vinda do Senhor estiverem vivendo a lei celestial, olha que interessante isso, né? Os mortais que estiverem aqui na Terra, que estiverem vivos ainda, né? E que estiverem vivendo a lei celestial serão vivificados e arrebatados para encontrar o Senhor. E aqueles que já ressuscitaram. Esses seres mortais serão transfigurados. Lembrando que transfiguração é uma mudança para que você possa aguentar o poder, né, a luz de Deus, no caso. E eles serão arrebatados para encontrar o Senhor e aqueles que já ressuscitaram. Esses seres mortais serão transfigurados e santificados na ocasião, mas não imortalizados. Seus corpos serão preparados para viver na terra durante o reino milenar do Senhor, quando a terra será renovada e receberá a sua glória paradisíaca. Depois desse evento, eles voltarão à terra e continuarão a viver como seres mortais. Olha que bênção maravilhosa, então, são prometidas, né? Aqueles que vão ressuscitar para a ordem celestial. E lá no 97 até o 107, fala o seguinte: e o que estiverem dormindo em sua sepultura se levantarão, pois a sua cova será aberta, e eles também serão arrebatados para encontrá-lo no meio do pilar do céu. Eles são de Cristo, as primícias, os que descerão como o primeiro, os que estão na terra em suas sepulturas, que serão os primeiros a serem arrebatados para encontrá-lo. E tudo isso pela voz e soar da trombeta do anjo de Deus. E depois disso, um outro anjo soará, que é a segunda trombeta. Então virá a redenção daqueles que forem de Cristo na sua vinda, os que receberam sua parte naquela prisão preparada para eles, a fim de receberem o evangelho e serem julgados de acordo com os homens na carne. E também uma outra trombeta soará, que é a terceira trombeta. Então virão os espíritos dos homens que deverão ser julgados e que se encontram sob condenação. Esses são os remanescentes dos mortos, e não tornarão a viver até que os 1000 anos se acabem, nem até o fim da terra. E uma outra trombeta soará, que é a quarta trombeta, dizendo: entre os que hão de permanecer até o grande e último dia, sim, o fim, acham-se aqueles que hão de permanecer imundos ainda, os filhos da perdição, no caso. E uma outra trombeta soará, que é a quinta trombeta, que é o quinto anjo que, voando no meio do céu, entrega o evangelho eterno a todas as nações, tribos, línguas e povos. E esse será o som de sua trombeta, falando a todos, tanto no céu como na terra, e aos que estão debaixo da terra. Pois todo ouvido ouvirá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, ao ouvirem eles o som da trombeta, dizendo: temei a Deus e dai glória a ele, que se assenta em seu trono para todo sempre, pois chegada é a hora de seu juízo. E também outro anjo, que é o sexto anjo, soará sua trombeta, dizendo: caiu aquele que fez com que todas as nações bebessem do vinho da ira de sua fornicação. Ele caiu. E também outro anjo, que é o sétimo anjo,
soará sua trombeta, dizendo: está consumado. O Cordeiro de Deus venceu e sozinho pisou o lagar, sim, o lagar do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Então os anjos serão coroados com a glória de seu poder, e os santos encher-se-ão com sua glória e receberão sua herança e serão igualados a ele. Então nós temos a doutrina aqui, na verdade, dos reinos de glória, nesses versículos. Então, nos primeiros versículos, a gente está vendo que aqueles primeiro que ressuscitarão, né, serão da ordem celestial. São aqueles que seguiram uma lei celestial e vão ressuscitar para uma glória celestial. Os que ressuscitariam, de acordo com a segunda trombeta, né, seriam os do reino terrestrial. E esses são, na verdade, como fala aqui, depois de ocorrer a ressurreição celestial, acontecerá a ressurreição de reino terrestrial. Nessa ressurreição, ressurgirão os da ordem terrestrial que não mereceram ser arrebatados para encontrá-lo. Então, na verdade, eles não vão passar pelo arrebatamento, esses da ordem terrestrial, mas são dignos de ressurgir a fim de gozar do reino milenial. Então, eles vão viver durante o reino do milênio. Essa outra classe que também terá direito à primeira ressurreição são os que não são membros da igreja do primogênito, mas levaram uma vida honesta, embora se recusasse a aceitar a plenitude do evangelho. Nessa classe estão incluídos igualmente os que morreram sem lei e, portanto, não estão sob condenação por violar os mandamentos do Senhor. Esses são os da ordem terrestrial. E eles vão ter o direito, né, de viverem, de ressuscitarem logo após os de ordem celestial, e vão ter o direito de viverem durante o milênio também. Lembrando que a ressurreição ela vai acontecer em etapas durante o milênio, então não vai acontecer de uma hora para outra. Então, vão ressuscitar os de ordem celestial, de acordo com as suas épocas e tudo mais, depois os de ordem terrestrial. Então, essas ressurreições vão acontecendo durante o milênio também, até que chegue no final do milênio. No final do milênio, aqueles de ordem celestial, que seria a terceira trombeta, vão então ressuscitar. Todos os mentirosos, feiticeiros, adúlteros e todo aquele que ama e inventa mentira não terão a ressurreição na época do milênio, mas serão arremessados por 1000 anos ao inferno, onde sofrerão a ira de Deus até haverem pago o preço de seu pecado, se possível, pelas coisas que sofrerão. Depois que eles satisfazerem a exigência da justiça, pagando por seus próprios pecados no inferno, serão trazidos de volta e ressuscitados. Tais seres não permanecerão na terra durante o milênio, mas passam esse tempo em tormento ou angústia de alma por causa das suas transgressões. Esse sofrimento será um meio de purgação ou purificação, pelo qual os iníquos serão colocados em condição que o habilite a obter a imortalidade pela redenção de Cristo. Seu espírito e o corpo será novamente então reunido e habitarão no mundo celestial. Essa ressurreição, contudo, não se dará até o fim do mundo. Então, no final do milênio, na verdade, quando fala que Lúcifer ele vai ser liberto, né, da sua prisão, é porque, na verdade, os de ordem celestial, né, eles vão começar a ressuscitar e eles vão começar a, querendo ou não, vão começar meio que talvez coagir ou talvez espalhar as ideias novamente sobre aquelas outras pessoas que são da ordem terrestrial ou celestial, e com isso muitas influências vão acontecer ali no final do milênio, e é por isso que Lúcifer ele vai ser liberto, né? Porque as pessoas vão dar espaço novamente para ele. Então, além disso, da ordem celestial, há aqueles que permanecerão imundos, ou seja, os da ordem de trevas exteriores. Das trevas exteriores, a gente tem a galera que faz parte do 1/3 que foi expulso lá na vida pré-mortal, e nós temos aqueles que, aqui na Terra, cometeram os pecados imperdoáveis, né? Então, esses vão ressuscitar, vão ganhar um corpo, né, um corpo físico e imortal, de novo,
Mas, para esses, não existe nenhum reino celestial. Para esses é somente o inferno, que são as trevas exteriores. Então, não existe a ideia de progressão de como posso dizer, muitas pessoas têm a ideia errônea, né, que a gente vai progredindo de um reino para o outro. Não existe isso, né? Então, as escolhas que nós fazemos aqui na Terra são escolhas que vão nos levar, né, vão nos levar a uma recompensa, de acordo com a lei pela qual nós vivemos aqui, em nossa existência. Tanto aqui como na vida pós-mortal, né, e durante o milênio, no final do milênio. Porque o que acontece? No final do milênio vai acontecer uma guerra, que é chamada de guerra de Gog e Magog. E essa vai ser uma guerra de testemunho. Então é uma guerra, a última guerra, na verdade, a última batalha de Lúcifer contra as hostes de Cristo. E falando um pouquinho sobre isso, né, sobre essa última guerra, o Elder Pratt, ele falou o seguinte sobre o final do milênio. No final do milênio, haverá uma grande dissensão entre o povo, uma grande separação entre o povo, quando começar a batalha contra Gog e Magog. Nessa época, os santos terão aumentado grandemente em número e provavelmente serão mais numerosos do que nunca. E terão que se congregar em um só local, como hoje fazemos, vindos dos 4 cantos da terra. Satanás reunirá seus exércitos, e ele e suas hostes virão combater os santos e a cidade amada, procurando sitiá-la. Seu exército será tão poderoso que conseguirá sitiar os santos por todos os lados. Ele cercará seu acampamento. Em virtude da posição favorável que desfrutará naquela grande última batalha, e devido à imensidão de seu exército, ele, sem dúvida, acredita que prevalecerá. Subjugará a terra e dominará a terra. Creio que ele não entende muito bem em que consistem os desígnios de Deus. Os que se juntarem a Satanás e suas hostes não estarão se revoltando em ignorância, isso aqui é interessante saber, nem perecendo em incredulidade, como fizeram os lamanitas, mas estarão pecando conscientemente contra a lei dos céus. E tão grande terá o poder de Satanás sobre elas, que as arregimentará contra os santos e a cidade santa, e fogo então descerá dos céus e os consumirá. Então essa que é a grande coisa que vai acontecer, né, no final do milênio, nessa guerra de Gog e Magog. Por isso que eu falei que vai ser uma guerra de testemunhos ali, né? A nossa última guerra contra Lúcifer e suas hostes. Então, só para a gente poder fazer um resumo esses últimos versículos, né, dessa sessão de Doutrina e Convênios 88, a gente tem o seguinte. Então, o Senhor revelou que os mortos serão ressuscitados em ordem, segundo a sua retidão. Os que devem ressuscitar primeiro herdarão o reino celestial. Isso está lá em 97 a 98. Os que vão ressuscitar em segundo lugar herdarão o reino terrestrial. Isso está no 99. Os que herdarem o reino celestial ressuscitarão depois do milênio. Isso está lá no versículo 100 a 101. Por fim, os que permanecerem imundos, né, os das trevas exteriores, os que viveram na terra e se tornaram filhos da perdição, serão ressuscitados e lançados nas trevas exteriores. Isso está lá no 102. Ao término dos 1000 anos de paz conhecidos como milênio, Satanás e seus seguidores virão batalhar contra o povo de Deus, liderado por Miguel, ou Adão, e Satanás e seus seguidores serão derrotados e lançados, então, nas trevas exteriores. Irmãos, como eu falei no primeiro vídeo, né, Doutrina e Convênios 88 é uma sessão bem extensa, com muitos pontos doutrinários, né? E eu gostaria de encerrar essa última parte da aula, na verdade, com alguns outros versículos, e comentar bem rápido sobre eles. Lá no 118 fala o seguinte: e como nem todos têm fé, buscai diligentemente e ensinai-vos uns aos outros palavras de sabedoria. Sim, nos melhores livros buscai palavras de sabedoria. Procurai conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. Organizai-vos, preparai todas as coisas necessárias. Estabelecei uma casa, sim, uma casa de oração, uma casa de jejum, uma casa de fé,
uma casa de aprendizado, uma casa de glória, uma casa de ordem, uma casa de Deus, para que nelas entreis em nome do Senhor, para que delas saiais em nome do Senhor, para que todas as coisas, para todas as vossas saudações, sejam em nome do Senhor, com as mãos elevadas ao Altíssimo. Então, como resposta a esses versículos aqui, né, 119 a 120, só para a gente saber, título de curiosidade, os santos acabaram, então, construindo o templo de Kirtland. Então, enquanto o templo de Kirtland estava sendo construído, né, a escola de profetas, ela estava se reunindo, então, no piso superior da loja do New K. Whitney, em Kirtland. Então, essa escola de profetas, ela foi meio que uma preparação para que essas pessoas pudessem conhecer mais sobre as doutrinas do reino, né? Então, interessante que essas pessoas, né, esses membros que estavam estudando na escola dos profetas, eles estudavam ali onde seria o templo, né? Na verdade era o templo. Então, o Senhor deu alguns conselhos aqui para essas pessoas. No 121, 122. Portanto, cessai todas as vossas conversas levianas, todo riso, todas as vossas concupiscências, todo orgulho, frivolidade e todas as vossas ações iníquas. Dentre vós designai um professor, e não falem todos ao mesmo tempo, mas cada um fale a seu tempo, e todos ouçam suas palavras, para que quando todos houverem falado, todos sejam edificados por todos, para que todos tenham privilégios iguais. Vede que vos ameis uns aos outros, cessai de ser cobiçosos, aprendei a repartir uns com os outros, como requer o Evangelho. Cessai de ser ociosos, cessai de ser impuros, cessai de achar falta uns dos outros, cessai de dormir mais do que o necessário. Recolhei-vos cedo para que não vos canseis, levantai-vos cedo para que vosso corpo e vossa mente sejam fortalecidos. E, sobretudo, como que um manto, revesti-vos do vínculo da caridade, que é o vínculo da perfeição e paz. Orai sempre para que não desfaleceis, até que eu venha. Eis que depressa venho, e vos recebereis a mim, para mim mesmo. Irmãos, eu sei que realmente o Senhor ele nos ama muito e Ele preparou todas as coisas para que nós possamos voltar à sua presença. Eu falo isso sempre, né? Mas é uma verdade. O Senhor ele é misericordioso, ele é justo, mas além de todas as coisas, ele nos ama. Ele sabe do nosso potencial. Ele sabe quem nós somos e aonde nós podemos chegar. E é interessante notar, né, que aqui nesses últimos versículos ele fala o seguinte, né? Notáveis são as injunções finais. Revesti-vos com a caridade como um manto, não como um pedaço de pano, mas uma cobertura generosa. A caridade, que significa amor fraternal, nos assegura a perfeição e a paz. Orai sempre. A oração é de importância fundamental se quisermos permanecer fiéis até a vinda do Salvador. Durante esses 2 encontros, nós pudemos discutir, falar sobre Doutrina e Convênios 88, e a gente aprendeu muita coisa aqui. Né? Nós vimos pontos doutrinários relacionados a como nós devemos nos comportar, como nós devemos dar valor ao Espírito do Senhor, para poder aprender mais sobre todas as coisas, como nós podemos nos santificar, como nós podemos obedecer às leis, para que possamos receber recompensas relacionadas a essas leis. A gente pode debater um pouquinho sobre cada reino, né, que nós podemos receber, reino celestial, terrestrial, telestial, e a gente teve a chance de ver que tipos de recompensas nós podemos receber de acordo com as leis que nós seguimos aqui na Terra. Nós vimos um pouquinho sobre as recompensas que o Senhor tem para a gente. Eu gostaria de deixar essa aula com todo o meu prazer para vocês, que esse bate-papo realmente possa ter trazido mais sabedoria para nós, que nós possamos ter aprendido bastante com essa aula. Eu aprendi muito aqui, e com esses pontos doutrinários, com essas citações, que são coisas que nos levam tanto à presença do Espírito. E eu espero que possamos aplicar essas coisas em nossa vida, ok? Então, galera, não se esqueçam aí de curtir o vídeo,
compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, né? Ajudem outras pessoas a conhecerem as verdades do Evangelho. Não esqueçam de se inscrever no canal, que é bem importante. Se inscrevam no canal, compartilhem o canal com outras pessoas, né? Para que outras pessoas também possam conhecer essas verdades, beleza? Deixa esse encontro com vocês, então, e que a gente se encontre, então, na próxima aula, no próximo encontro, no nosso próximo bate-papo aqui, Vamos Falar Sobre, ok? Até mais, galera!